Você sabe que vila é essa, no meio da floresta amazônica? Bom, essa história é um pouco longa, então vamos voltar ao passado, onde realmente essa história começa. Tem algum tipo de rocha que não nasce vegetação em cima. Mais especificamente em 1967. Neste ano, a US Steel cria a Brazilian Exploration Project, BEP, na busca de manganês na Amazônia, para as siderúrgicas dos Estados Unidos. Para tal missão foi selecionado o engenheiro e geólogo norte-americano Gene Tolbert, por sua facilidade em falar o português, que contratou uma pequena equipe formada por geólogos como Breno dos Santos, João Ritter, Erasto de Almeida e mais alguns mateiros que ajudavam no desbravamento da floresta densa. Naquela época, a Amazônia era pouco conhecida, e o receio do que poderiam encontrar na mata fazia com que todos andassem preparados. Os geólogos andavam acompanhados com seu martelo, uma caderneta de campo para as anotações e um 38. Existia uma notável apreensão no final do dia, até que retornassem os aviões e helicópteros que vinham das cidades mais próximas, como Marabá e Altamira. E a exploração permaneceu assim por vários dias. Utilizando-se dos estudos do projeto Araguaia feito entre os anos de 1955 e 1962 pelo Departamento Nacional de Produção Mineral, DNPM, os geólogos puderam perceber algo em comum. Ele começou a verificar que havia enormes clareiras na região. E começou uma discussão com o Tolbert, com o Erasto, etc. Por que tem essas clareiras? Então a posição do Tolbert é que teriam sido clareiras de índio. Eu falava, Tolbert, não pode ser clareira de índio. Porque se a gente olhar mais as que nós passamos em cima, a forma é mais ou menos igual a que está hoje. Então explica por que é. Eu falei, não sei. Não, tem algum tipo de rocha que não nasce vegetação em cima. A única explicação que existe é essa, mas ninguém sabe o que é. Em 22 de julho de 1967, a equipe decide mudar o acampamento para se aproximarem da clareira de Carajás, se instalando em Castanhal Cinzento. Em 31 de julho de 1967, Breno dos Santos, em um pouso na Serra Arqueada, para abastecimento do helicóptero, descobre que estavam em cima de uma canga de minério de ferro. Nós pousamos aqui pensando em abastecer o helicóptero, mas havia curiosidade da clareira. Por que existia clareira? Logo no pouso, a primeira impressão é que poderia ser manganês. Mas na primeira martelada, o fato de haver uma poeira avermelhada, no nome de hematita, de hemácia, verificou que era uma canga de minério de ferro. E daí surgiu o sonho. Será que as outras clareiras que estão na fotografia aérea também são minério de ferro? Era um sonho tão ousado que era difícil acreditar. No mês seguinte, a equipe foi às clareiras Serra Norte e Serra Sul e se confirmou que em Carajás havia as maiores reservas de ferro de alto teor do mundo. No início de setembro é descoberto o manganês na Serra de Buritirama. Chegaram então a hora de mostrar a descoberta de Breno para Tolbert. Então eu falei com o piloto, vamos levar o Tolbert, mas vai por baixo da serra, porque tinha neblina, vai por baixo da serra e não deixa ele ver o conjunto e pousa só na N3, que é uma clareira talvez com uns 800 metros de diâmetro, alguma coisa assim. E o Tolbert daí, quando viu aquilo, ficou entusiasmado, tem até uma foto dele, feito criança, com as amostras na mão. Né? O primeiro comentário dele falou que foi um comentário sério, interessante, que falou quantos geólogos trabalham a vida toda e não tem a menor chance de participar de uma grande descoberta. Você está começando sua vida com 3 anos de formado e teve essa oportunidade de participar de uma grande descoberta. E quando ele acabou de todo entusiasmado, estava todo entusiasmado, eu falei, bom, gostou disso aqui? Eu falei, tinha gostado, que era uma maravilha. Eu falei, bom, para mim isso aqui não significa nada. Isso aqui não é nada, não serve para nada. Mas como isso serve? Isso aqui não serve para nada, não é nada perto do que nós estamos aqui. Eu pedi para o piloto que levantasse bastante o helicóptero, uns 1.500 metros mais ou menos. E daí se viu o conjunto todo, mês de agosto, fica muito limpo em Carajás. Naquela época não tinha as queimadas ainda. E se viu todo aquele conjunto de serras e ele começou a ficar tenso. Visitamos todas as clareiras, N1, N4, N5, fomos até S11. E quanto mais a gente via, mais tenso ele ficava. Quando ele chegou no acampamento, o Erasto falou, o que foi, vocês brigaram? E ele só fez um comentário comigo, isso aqui é muito grande e minha companhia não vai ter competência política para ficar com isso aqui.
Em 21 de setembro, Tolbert envia um telegrama para a direção da US Steel. E no mês seguinte, a Meridional, que era a subsidiária da US Steel, entra com requerimento de exploração da área no DNPM. O requerimento cobria uma área de quase 200 mil hectares, quando só poderia ser requerido 5 mil hectares por indivíduo. Para isso, a Meridional convocou 31 indivíduos para requerer as 31 áreas. Se nós não requerêssemos o ferro, alguém podia requerer e perder o direito. Foi uma correria tremenda preparar os documentos de requerimento das áreas. Agora, para cobrir uma área de quase 200 mil hectares, quando cada indivíduo só podia requerer 5 mil hectares. Francisco Moacir de Vasconcelos, na época diretor da DNPM, olhou o requerimento e pressupôs que tinha algo grande naquela região, e enviou George Foreman, acompanhado de José Eduardo Machado, geólogo da Companhia Vale do Rio Doce, em 14 de março de 1968. Com todo o alvoroço, por conta da descoberta, foi criada em 15 de abril de 1970 a Amazônia Mineração S.A., da qual a Companhia Vale do Rio Doce detinha 51% das ações e a US Steel 49%. E iniciaram-se as pesquisas. Para a pesquisa, fora construído um pequeno acampamento em N1, com mais de 200 homens. Aqui foi a primeira capital de Carajás. Aqui na clareira N1 foi a primeira capital daqui. Que saudade, que saudade! Nesse lado aqui, onde há esse gramado bonito que nós estamos vendo aí, era o nosso estádio municipal de N1. O grande problema dos jogos aqui é que chutar um no outro, cotovelada, tudo valia, não era perigoso. Agora, cair na canga, o cara tinha que sair de campo porque saía sangrando. E o grande problema aqui era a água, porque sabíamos que essa lagoa poderia secar. E construímos o acampamento ali abaixo, onde nós fizemos uma encanada, colocamos uma pequena serraria e começamos a construir a pista. É difícil aceitar que nesse local era o nosso escritório. Não dá para acreditar que nesse local alguém trabalhasse, que aqui existia uma casa, que existia um acampamento, 250 pessoas vivessem nesse local. A natureza recuperou tudo. É uma sensação meio estranha, né? Parece que o que eu estou contando não existiu. Aqui era a última construção do alinhamento do acampamento. Aqui era a padaria. Nós estamos vendo aí os restos do forno. Talvez nesse local foi o período que os sonhos foram maiores. O período que a gente mais sonhou foi quando a gente vivia aqui. Agora é incrível que os sonhos eram menores do que aconteceu. Quer dizer, a gente não imaginava que Carajás pudesse ter tudo que tem aqui. A gente achava que se tivesse o ferro, estava bom. Se tivesse Buritirama, que tem essa descoberta, estava ótimo. Mas não conhecíamos ainda o manganês azul, não conhecíamos o níquel, não conhecíamos o ouro, não conhecíamos o cobre. Então a realidade foi muito maior que o sonho. Mas aqueles sonhos da época eram mais valiosos que eram nossos. Os sonhos da gente sempre têm mais valor. A pesquisa, que começou em abril de 1970, foi concluída em fevereiro de 1973. O relatório final foi composto por 5 volumes e um total de 1.532 páginas. E verificou-se também a existência de outros minerais na região de Carajás. Verificou-se posteriormente a existência também de outros minérios em Carajás. Manganês, 45 milhões de toneladas. Bauxita, 40 milhões de toneladas. Cobre, 1 bilhão de toneladas. Níquel, 45 milhões de toneladas. Ouro, 100 toneladas. Configurando uma província mineral das mais ricas do mundo.
Para a implantação do projeto, foi construída a vila temporária de N5. A vila continha banco, alojamentos, escola e o Clube Serra Norte. Gênio, você chegou aqui há 4 anos e meio. Como era Carajás nessa época? Quando eu cheguei em julho de 1980, nós utilizamos um acampamento provisório de N1, que era a base de pesquisa da Docigel. Durante um ano, quer dizer, até meados de 81, nós construímos essa infraestrutura básica aqui de N5, que serve de apoio para a fase de implantação do projeto. Quando você veio em 80, você veio com a família ou sozinho? Como não havia residência aqui em Carajás, eu passei o primeiro ano aqui sozinho. Minha família ficou em São Luís e de 15 em 15 dias eu ia a São Luís visitar a família. E agora melhorou bastante, então, com a família, com a vinda da família para cá, com os filhos? Isso é muito importante porque a gente fica com apoio, além de morar num lugar longe, embora se tenha toda a infraestrutura, sozinho é muito complicado. Isso para mim foi um apoio muito grande, tanto que eu já estou aqui há quase 5 anos e a família toda gosta muito daqui, a infraestrutura, e a gente está vivendo muito bem aqui. Núcleo Residencial N5 traz vida e desenvolvimento à região. Novelas de TV já chegam aqui também. Estas crianças e jovens, filhos dos pioneiros, crescem com o sol, o vento e as grandes e prolongadas chuvas da região. E vendem saúde. Cada melhoramento introduzido, como os 2 supermercados, contribui para fixar as famílias na distante região brasileira. A Serra dos Carajás fica a 550 quilômetros de Belém, capital do Pará. A cidade de Marabá é a mais próxima, mas São Luís, capital do Maranhão, situa-se a centenas de quilômetros. Cursos primário, colegial e pré-primário, clubes, hospital, centros esportivos e de saúde, ruas, praças e áreas urbanizadas para comércio, teatro, cinema e auditório compõem a condição de vida comunitária em Carajás. Nas escolinhas, as crianças estudam e aprendem a conviver com a natureza amazônica, sua selva, seus bichos, seus valores. A vila foi desocupada anos depois e do clube só restou saudades. Essa aqui tinha uma salinha. Chuveiro. Era sauna mesmo. Boa pro lado de cá. As duchas.
Em fevereiro de 1985, aconteceu a inauguração da Estrada de Ferro Carajás, evento que contou com a presença do presidente da época, João Figueiredo. Em fevereiro de 1985, a companhia inaugurou a ferrovia que transportaria seu minério. Senhoras e senhores, chega neste momento o presidente João Figueiredo. Nossos aplausos para Sua Excelência o presidente João Figueiredo. A Estrada de Ferro do Carajás constitui a afirmação da técnica e da capacidade empreendedora da nossa gente. Dentro de 3 anos, a sua capacidade atingirá 35 milhões de toneladas. Enriquecerá o país anualmente com o volume de divisas calculado em cerca de 700 milhões de dólares. Indústrias se desenvolvem, empresas novas se criam. Ao longo da ferrovia, contribuem para acelerar a ocupação de vastas proporções do território amazônico. Com a conclusão do núcleo urbano de Carajás em 1986, começaram a chegar os primeiros moradores. A construção do núcleo contemplou o colégio, responsável pelo ensino fundamental e ensino médio, o Clube Doce Norte, um local para lazer, que teve sua inauguração marcada pelo show da cantora Alcione, um cine-teatro com capacidade de 450 pessoas e que o formato de sua construção remete a uma tartaruga amazônica, além de centro comercial, bancos, igrejas e muito mais. Em 1991, Carajás recebeu a presença da princesa Diana e do príncipe Charles em sua visita ao Brasil. Em sua passagem, a realeza britânica foi recebida no aeroporto pela diretoria do Projeto Carajás, visitou o colégio, a mina de ferro, o parque zoobotânico, deixando como marca da sua visita uma castanheira. O príncipe Charles e a princesa Diana foram ao Projeto Carajás ver de perto como se tenta proteger a floresta amazônica da poluição provocada pela extração de minério. Esta é uma visita de relações públicas da Casa Real Britânica. Mas há um casamento de interesses entre o príncipe e o governo britânico. Grã-Bretanha e Brasil têm 5 acordos para a preservação do meio ambiente aqui. E a visita do príncipe fortalece este relacionamento. O príncipe e a princesa de Gales fazem rápida visita ao Projeto Carajás, maior reserva de minério de ferro do mundo,
Carajás é também um modelo de controle da poluição do meio ambiente causada pela extração do minério. O cerimonial britânico diz que suas altezas devem ficar sempre a uma distância discreta dos jornalistas. A repórter precisa insistir para que o casal se aproxime. Your Highness, could you move closer, please? Yes. Nearer, could you? Thank you very much. O protocolo é rígido e o tempo curto para tantas visitas. Em alguns momentos, príncipe e princesa se separam. Enquanto o príncipe vai visitar o centro de treinamento de Carajás, a princesa vem conhecer esta escola. A visita é um teste de esforço para os convidados. A princesa vai depressa de uma sala para outra e fica poucos minutos em cada lugar. O príncipe, a mesma coisa. Todos querem chegar mais perto da princesa Diana. Todos descobrem que ela é mesmo uma princesa de conto de fadas. O que você achou da princesa? Ah, muito bonita. Elegante. André Brito de Souza, de 9 anos, e Helena Lemos, de 8 anos, têm mais sorte que as outras pessoas. Ficam de mãos dadas com a princesa. O protocolo proíbe perguntas da imprensa ao casal. Mas a repórter arrisca, puxa a conversa com o príncipe de Gales e ele responde. O príncipe diz que para falar sobre Carajás seria necessário ter ficado muito mais tempo nesse lugar. E mais não disse porque o segurança não deixou. Simpáticos à defesa do meio ambiente, o príncipe e a princesa deixam plantada aqui uma castanheira. Com o tempo a árvore cresceu e deu seus primeiros frutos. Carajás nos dias atuais. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixe nos comentários se já conheceu o Projeto Carajás e o Núcleo Urbano e compartilhe com um amigo que também gostaria de assistir esse vídeo. Até mais.